Para saber mais sobre a história da dança, assista essa aula até o final, que o assunto de hoje é dança. Ao procurarmos nos dicionários da língua portuguesa o significado de dança, encontraremos respostas como conjunto de movimentos ritmados do corpo, executados geralmente ao som de uma música. Mas será que dança é apenas isso? Ao estudarmos a dança, devemos entendê-la como um fenômeno social, uma manifestação da cultura corporal que ganhou vários sentidos e significados ao longo da evolução humana. Podemos considerar a dança como uma expressão que representa diversos aspectos da vida humana. Pode ser considerada como linguagem social que permite a transmissão de sentimentos, emoções da afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do trabalho, dos costumes, hábitos, da saúde, da guerra, entre outros. Sendo assim, começamos a entender que o fenômeno dança possui um significado muito mais amplo do que movimentos ritmados guiados pela música. Mas não podemos negar a importância do ritmo. Ele existe e é fundamental para a dança. É ele que estabelece a harmonia e equilíbrio dos movimentos. O ritmo dá força e expressão aos gestos executados por quem dança. Ao pensarmos na dança, é comum também pensarmos em coreografia, que de forma simples é uma sequência de movimentos presentes em diferentes danças. Mas ao se tratar de dança, já sabemos que não podemos limitar seus significados. O ato de coreografar é a arte de escrever com o corpo no espaço. Achou estranho escrever com o corpo? É o seguinte, a palavra coreografia é derivada de duas palavras gregas. Em grego, chorea significa dança e graphen, escrita. Aqui percebemos mais uma vez que a dança é uma forma de linguagem, uma maneira de se comunicar. Os bailarinos e os coreógrafos conhecem os gestos, exploram os movimentos, inventam e observam o espaço que o corpo ocupa no mundo, criando novas formas de dançar. Você não precisa compreender tudo para apreciar uma dança. Trata-se de sentir, escutar, olhar e se deixar levar pelas sensações e impressões. Assim como não há somente uma maneira de dançar, há 1000 maneiras de assistir à dança. As primeiras danças da humanidade foram as imitativas, onde os dançarinos simulavam os acontecimentos que desejavam que se tornassem realidade, pois acreditavam que forças desconhecidas estariam impedindo a realização. A dança possibilita a compreensão e a apresentação das práticas culturais de movimentos dos povos, tendo em vista uma formação de autoafirmação de quem fomos e do que somos. Ela proporciona o encontro do ser humano com a sua história, seu presente, passado e futuro, e é através dela que o ser humano resgata o sentido e atribui novos sentidos à vida. Na busca da origem da dança, encontrou-se que antes do ser humano falar, ele dançou. No continente africano, os egípcios dançavam para homenagear seus deuses, e havia uma deusa chamada Hathor, que era a deusa da dança e da música. Existem indícios de que o ser humano dança desde os tempos mais antigos. Todos os povos, em todas as épocas e lugares, dançaram. Dançaram para expressar revolta ou amor, reverenciar ou afastar deuses, mostrar força ou arrependimento, rezar, conquistar, distrair, enfim, viver. Existem registros de pinturas rupestres nos mais antigos testemunhos gráficos da pré-história. Documentos que datam da última época glaciar, 10 a 15 anos da nossa era, e podem ser observados nas cavernas pré-históricas do Levante espanhol e são semelhantes a outros documentos pré-históricos relativos à dança, encontrados na África do Sul e na França. Tais pinturas rupestres levam-nos a crer que o homem primitivo executava as danças coletivas, nas quais predominavam os movimentos convulsivos
e desordenados. Um fato interessante é que quando o ser humano começa a deixar de ser primitivo, selvagem e passa a adotar um outro padrão de vida, que é o de viver em sociedade, surge a organização do trabalho para a sobrevivência comum. E esse trabalho é a caça, a trituração de raízes, sementes, folhas, entre outros. Muitos desses trabalhos eram efetuados e regulados por marcações rítmicas, como pancadas e gritos. Ao analisarmos os textos bíblicos no Velho e no Novo Testamento, é possível encontrarmos exemplos de 4 momentos em que a dança estava presente. As danças religiosas eram executadas nos próprios templos ou em outros lugares, mas para uma entidade superior, como o Senhor, citado nos textos bíblicos. Através de Platão, Sócrates, um dos grandes filósofos gregos, considerou a dança como a atividade que formava o cidadão por completo. A dança daria proporções corretas ao corpo, seria a fonte de boa saúde, além de ser ótima maneira de reflexão estética e filosófica. O que faz ganhar espaço na educação grega. O homem grego não separava o corpo do espírito e acreditava que o equilíbrio entre ambos que lhe trazia o conhecimento e a sabedoria. No entanto, a dança perdeu sua importância a partir do século IV, período em que imperadores começaram a adotar o cristianismo. A Igreja considerava as práticas corporais pecados, e com isso, o teatro e a dança foram condenados, e a partir do século XII, a dança foi banida. É apenas no Renascimento que a dança voltou a florescer, quando surgiu uma nova visão sobre o que é pecado, e os valores mundanos da vida e do corpo foram novamente exaltados. No mundo renascentista, as artes tornaram-se símbolo de riqueza e poder. Temos como exemplo, no século XV, na Itália, o balé, que nasceu do cerimonial da corte e dos divertimentos da aristocracia. A tradição da dança só foi mantida por causa dos guetos, e só no século XV que surgiu o primeiro grande professor de dança da Itália. Foi o Guglielmo Hebreu, que teve um papel fundamental na criação do balé. A dança era privilégio do sexo masculino, e só muito mais tarde as mulheres passaram a participar ativamente das danças folclóricas. Ao passar das décadas e séculos, diferentes modalidades de danças foram surgindo por todo o planeta, cada uma com as características culturais marcantes do local que surgiu. E com a globalização, novos estilos de dança, que por vezes são influenciados pelos já existentes, surgem até hoje. Não seria possível nessa aula abordarmos todas as danças existentes, mas é possível listar algumas classificações de dança, como por exemplo, as danças cênicas, as danças populares regionais, as danças de salão, as danças urbanas, as danças de matriz africana, as danças de matriz indígena, as danças circulares. Enfim, são várias. O Brasil possui uma pluralidade cultural enorme, devido ao seu processo de colonização. Por consequência, várias danças foram criadas, recriadas e adotadas no país. Ao abordarmos as danças brasileiras, se faz necessário valorizar a forte influência da cultura africana na formação da nossa cultura. O samba, o lundu, o maracatu, o axé e várias outras danças tiveram como criadores os negros, que habitavam e habitam essa terra. Mas isso é assunto para outra aula. Até mais, pessoal, e não se esqueçam de deixarem um like, compartilhar a aula com os amigos da escola, se inscreverem no canal, ativar as notificações e comentem o que vocês acharam da aula e quais danças vocês querem que a gente fale.